E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias e últimas informações do São Paulo, que tem aí folga, né? Os guerreirinhos receberam folga após o vexame de sábado e que tem também semana decisiva para o futuro de Zubeldia no São Paulo. Tá tudo sendo tratado aí debaixo dos panos e eu vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Estamos na busca da meta de 15 mil inscritos. Dá essa força aí para esse jovem São Paulino aqui atingir essa meta, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto e a gente vai falar sobre o Zubeldia, sobre o time do São Paulo, sobre o que fazer nesse momento difícil que o São Paulo busca classificação direta para a Libertadores, mas parece estar entrando em uma espiral de destruição de dentro para fora no time São Paulino. Crédito direito, estou deixando na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Com coisas fora de campo, olha lá, olha o gol, pimba, opa, pá, caixa, esse aí foi um gol de cara. A rede verde e amarela do Arnaldo. Olha o Luiz Gustavo no Luiz Gustavo mal. Essa joguinha da casquinha pra dentro é a coisa mais velha que tem, né? É. Linha de O Terto e o Terto e o... E o segundo gol, a gente vai ver daqui a pouco, vai Olha lá, ser jogada. Olha lá, ó. Não, esse é o melhor momento, acho que o Sabino. Daqui a pouco a gente vai ver, é no lance final do primeiro. Isso aí foi uma das melhores coisas que o São Paulo fez no jogo. O estádio estava lotado? Não tinha ninguém. Do Sabino. E a bola do Clay. Olha lá o Rafinha. Olha o Rafinha dá uma passinha na fogueira pro Bobadilha, que também fala, dá fogueira, então eu vou entregar. E essa bola do Clay é a bola que ele mais acerta na vida dele. Ele deve ter feito uns 10, 15 gols no Corinthians assim. Você deixou ele bater assim, meu amigo? O Cleiton jogou no São Paulo? Não. Então é um ex-rival, é isso? Então é isso aí foi o máximo que o São Paulo conseguiu, tomou de 2-0, poderia ter tomado demais até, enfim. Foi um jogo ridículo do São Paulo, Arnaldo. Em meio a uma semana atribulada, fritura, fundo de investimento, o Casares nem foi pra lá, show do Bruno Mars no Morumbi. E aí? Exato. Ah, mas esse jogo não seria no Morumbi também, né? Não, mas eu acho que a falta de... O Casares não foi no jogo. O Casares estava no show e não estava em Cuiabá. Eu e Casares estávamos no show. Assim, o diagnóstico, o Zubeldia foi muito mal no jogo, mas o diagnóstico dele pós-jogo é exatamente o que aconteceu nessa partida, né? Ou o São Paulo, como um todo, se concentra nas partidas finais e rema todo mundo para o mesmo lado, com os limites evidentes que esse time tem, ou não vai rolar, nem a vaga na Libertadores. É claro que tem a parcela do técnico, vou chegar lá, e o que ele vai, se ele sobreviver a essa semana de fritura, veremos, o que eu acho que vai estar colocado para ele daqui para frente. Mas a estratégia para esse jogo foi equivocada. O Cuiabá, ele monta a linha de 5 do Bragantino, joga com o Yuri Pita e 3 zagueiros gigantes e despeja a bola na área. Com 2 minutos, São Paulo tem 3 contra 5 altos. Bola de cabeça, gol de bicicleta, Bruno Alves. Então, assim, só da bola parada já teria problema, até porque o Caleri, que é um cara... Se você reparar, quem não consegue afastar, além do Luiz Gustavo no segundo lance, é o André Silva, que é menor que o Caleri. O Caleri, inclusive, é um dos jogadores mais importantes do São Paulo na bola aérea defensiva. Toda vez ele volta, né, para marcar toda vez. E tira tudo de cabeça. Então são detalhes, né, que... uma vez você tomando um gol fora de casa, com 40 graus, com um time veterano, com 1 minuto, já a partida sua já foi pro vinagre. Então, aquela ideia... E aí, né, para completar, como disse o Zubeldia, na última bola do primeiro tempo, você sai jogando de forma arriscada, coisa que o Rafinha sempre faz, e você toma 2-0, acabou. Não tem... Até porque o Cuiabá, ele não tem jogador... É o mesmo Cuiabá de sempre. Ele não tem jogadores ruins. Está tendo tudo isso, né, os incentivos e tudo mais. E ele tem jogadores experientes. A zaga é Marlon, Bruno Alves, gol de bicicleta, e Alain Pereur. Um jogou no Corinthians, o outro jogou no São Paulo, o outro jogou no Palmeiras.
A gente conhece os três, não conhece? Campeão da Libertadores. O goleiro é o Walter. O lateral é o Ramon, que era do Flamengo. O Matheus Alexandre, que era do Inter, Que era do Corinthians. que era do Corinthians, é um ótimo lateral direito. Eu tive o Yuri Pita, é o centroavante, que é da seleção do Paraguai. O Sobral era o melhor jogador do Nordeste um tempo atrás. O Sobral, o de trancinha, foi um dos melhores jogadores do Ceará. O Cleison jogava no Corinthians. Esse é o time, a gente conhece. Nossa, tá me dando esperança pra Cuiabá e Botafogo, hein? Cuiabá e Botafogo? Não é Criciúma, Botafogo? Cuiabá e Botafogo. Vai ter também. Vai ter. Não, mas não, agora o Cuiabá tem uma esperança. Ganhou 3 pontos, mudou a forma de jogar, não estava jogando. Foi uma surpresa, acho que boa sacada do técnico. Sabe o que é isso? É a síndrome das 10 rodadas. Os caras falam, ou eu mudo agora, ou eu caí, não tem mais jeito. E o São Paulo, com linha de 5, mesmo quando tá todo mundo, Caleri, Alan Franco, tal, com linha de 5, esse time aí não machuca ninguém, cara. E não machucou ninguém. O Zubeldia só foi mexer ali não demorou tanto quanto o Abel, mas demorou, né? Aí lançou 4 de uma vez só. E aí, eu acho que o que fica daqui para frente, a minha impressão era que o time do São Paulo, essa escalação, 4-2-4, os veteranos essa escalação tinha morrido contra o Botafogo. Foi uma morte dolorosa, é a principal competição, nos pênaltis. O São Paulo jogou bem o segundo tempo contra o Botafogo, quase virou o jogo. Tal. Aí eu entendi o funeral digno contra o Corinthians. Nós vamos dar a esses caras a chance de, como eles erraram muito os principais jogadores, num clássico. E assim foi, né? Contra o Corinthians o Lucas fez gol, o Caleri mastigou, o outro... Só que insistir mais com essa escalação, com esse time, não vai rolar. E acho que essa prova... Então o Zubeldia agora, ficando para o próximo jogo contra o Vasco, no Brinco de Ouro, por obra da direção do São Paulo. Além de tudo, na quarta-feira, quando ele não tem suspensos e convocados, porque o São Paulo joga na quarta-feira, detalhes, como diz o Massini, não joga na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Então, lá, a direção que poderia tentar intervir nesses aspectos, ela prefere fritar o treinador. Quantos convocados? O Arboleda, o Jamal Lewis, o Wellington, aliás, jogou o Jamal Lewis de titular lá em Cuiabá, 40 graus, vindo da Irlanda. Arboleda, Ferrarese. Eu não vi. Ferrarese. E o Arboleda está suspenso. Então, assim, você não tem Arboleda e Ferrarese, você só tem 3 zagueiros. Você começa esse jogo, o São Paulo não poderia deixar ele acontecer na quarta-feira. Mas vai acontecer na quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa. São detalhes, todo mundo está disputando a mesma coisa. Como disse o Zubeldia, cada um está disputando uma coisa. Né? Disputando a mesma coisa estão Bahia, Cruzeiro, São Paulo e Internacional. O Zubeldia, ou ele desata esse nó com esses jogadores, ou ele vai morrer abraçado neles. E esse momento da temporada se parece com aquele, curiosamente, Cuiabá e Vasco. Né? Primeiro turno. São Paulo perde o Cuiabá em casa, toma uma tunda do Vasco, ele muda. Aí ele muda o sistema, ele cria uma coisa nova. Ele vai ter que fazer isso contra o Vasco, a próxima partida. Ele vai ter que mudar. Linha de 3, linha de 3 no meio. Esse time morreu. Ele não aguenta mais 9 jogos. Com essa formação. Que conta com a fase ruim técnica dos principais jogadores, vou botar entre aspas. Mas se você tem uma linha de 3 atacantes atrás do centroavante, que os 3 estão mal, o Lucas está mal, Luciano está mal, o Wellington Rato está mal, você tem que mudar. Ele vai ter que mudar. Senão ele vai morrer abraçado com esses caras. Pois é, então tá aí, Vessá. Só para você dar um plá aí sobre o São Paulo, você acabou de falar, a campanha é boa, a campanha é boa sim, a campanha é boa, mas a diferença entre você estar na pré-Libertadores e na Sul-Americana é um mastodonte para 2025. Exato. Não, concordo. E tem time para isso, tem posição para isso, tem pontuação para isso. Só que, por exemplo, o que me espanta nessa coisa de vamos revigorar... Cara, o Santiago Longo é um monstro fisicamente, uma idade boa, deve estar desesperado, com a vontade gigante de jogar. Até agora, quase não teve nada de chance. Só jogou contra o Cruzeiro. Uma vez. Então, uma vez só. Tal. Tem jogador ali que talvez consiga minimamente revigorar ali o time. É espantoso ele não estar fazendo isso. Eu acho que ele não vai fazer no próximo, porque se você tem 12 dias de preparação, esses caras vão estar tudo bem, fisicamente, em 12 dias.
Eu acho que ele não. Ele vai falar, cara, todos eles treinaram 12 dias, eu tô voando fisicamente aqui de novo. Eu não duvido que ele vai colocar de novo os caras no próximo jogo, não. Eu acho que ele vai mudar. Talvez a mudança... Teve uma situação que passou pelas lesões, né? A mudança que ele faz depois do jogo com o Vasco, 4-2-4, que tinha o Ferreirinha, que era diferente. Tinha o Igor Vinícius, voltar, né? Com 12 talvez volte. Que tinha o Igor Vinícius, que é diferente. Pelas lesões do Ferreirinha e do Igor Vinícius, entraram o Rato e Rafinha, que são os caras do ano passado, que jogam de uma forma diferente. O Rafinha joga desse jeito aí. Ele vai arriscar a saída de bola, ele não passa nunca pelo lado. Então, assim, essa situação, o vigor, não é só o cabeça de área, é o time inteiro. Lucas tem mais de 30, Luciano tem mais de 30, Rato tem mais de 30, não tem segredo, Caleri tem mais de 30. Esses caras, esse time, essa formação morreu contra o Botafogo e foi enterrada com honras contra o Corinthians. Ganhou do Corinthians. Tem que mudar. E tem jogador para mudar. Talvez, Agora, se terminasse 11 contra 11, esse primeiro sinal já teria vindo em Brasília, talvez. Com esses caras, e não veio o sinal porque foi 11 contra 9, você controlou a parte física mais eu acho que a questão, assim, não foi... O primeiro tempo do São Paulo foi melhor que o do Corinthians com essa formação com 11 contra 11. Essa foi a cilada, né? Porque com 11 contra 9 você não analisa taticamente nada, né? A questão não foi 3-1, foi ter jogado contra o Corinthians descansado de uma mesma forma, de igual para igual, com 11 contra 11. Por isso que ele manteve. O segundo tempo, talvez, poderia ter sentido e não precisou sentir. É isso que eu tô falando. Sim, claro. Claro. E ele vem chegando, hein? O Mel, Eu não falei ainda do São Paulo. Posso falar um pouquinho? Pode falar se você falar rápido, porque eu estou sendo cobrado aqui. Pois é. Para mim, tudo isso que os companheiros falaram, eu aceito, entendo. Mas a desmobilização do clube para o jogo é inaceitável. Aceitável. Como que é o nome do Zubeldia, o primeiro nome dele? Luiz. Seu Luiz, vou falar com o senhor diretamente. Agora é a hora do senhor bater aí, pegar o tamanco na mesa, não sei, pegar a cuia do mate e bater, arrebentar na mesa, porque senão o senhor vai ficar na escada Magiros com a brocha na mão, sem parede para pintar. Certo? O clube precisa se mobilizar. É isso. Bom, meus amigos, vocês sabem que no São Paulo as coisas mudam de uma semana para outra, né? As coisas muito rapidamente, elas se destroem. Um time grande é assim. Eu sei que tem muita gente criticando o Zubeldia, e tem muita gente falando, o Zubeldia é um pardal, o Zubeldia é isso, o Zubeldia é aquilo. Eu não defendo 100% o Zubeldia, porque esse momento do São Paulo, eu coloco 100% nas costas dele, porque ele escalou o time. Não é como se ele tivesse recém-chegado no São Paulo e tivesse conhecendo o elenco e os jogadores estivessem jogando mal. Alguns jogadores estão jogando mal, ele conhece o elenco que ele tem nas mãos e ele continua insistindo em convicções erradas. Por exemplo, o Luiz Gustavo, por exemplo, o Rafinha, por exemplo, o Rato, por exemplo, o próprio Luciano, que é uma piada que esse jogador tá jogando o ano todo, né? Mas ele é um artilheiro da temporada. Ele é o artilheiro da temporada, mas não tá jogando absolutamente nada. O Caleri, que tem menos gols que o Luciano, ele é mais impactante, porque, assim, tem muitas partidas que o Luciano não joga absolutamente nada, mas faz um gol para passar pano para as atuações dele. E tem muitas partidas que o Caleri não faz gol, mas joga pra caralho. Toma pancada de zagueiro, faz pivô, puxa a marcação, o cara se entrega, o cara faz alguma coisa, o cara busca alguma coisa. E é isso, essa é a diferença entre o Caleri e o Luciano. O Caleri fica 100 jogos sem marcar. 5, 6 jogos sem marcar. Mas quando o Caleri sai do time, a gente percebe claramente que o São Paulo perde uma peça essencial. Quando o Luciano sai do time, ninguém sente falta dele, cara. Principalmente se o Lucas estiver jogando por dentro. Então isso é culpa e convicção do Zubeldia, mas eu não acho que o Zubeldia é um mau técnico, é um mau treinador. Porque se a gente for comparar o que o time do São Paulo estava jogando antes do Zubeldia chegar para o que o time do São Paulo é capaz de fazer agora, não que jogou sábado, mas o que o time do São Paulo é capaz de fazer agora, não tem comparação. O Carpini, em 2 meses, destruiu 8 meses de trabalho do Dorival Júnior.
O Zubeldia, em 5 meses de trabalho, 6 meses, não sei, ele já tem um time tão confiável quanto o do Dorival Júnior. O time do Dorival Júnior não era excelente, não era esplêndido, e são formas diferentes de jogar, tá? O time do Dorival era um time que tinha que jogar 100% em todas as partidas. Se o time do Dorival não tivesse 100% focado, 100% fisicamente, se tudo não desse certo, o time do Dorival não saía vitorioso. O time do Zubeldia não acontece isso. Lógico que em jogos medíocres, como de final de semana, não tem o que fazer. Mas tem muitos jogos que o São Paulo não vai tão bem, mas consegue a vitória. E eu cito 2 aqui para vocês. São Paulo e Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não foi melhor que o Cruzeiro. O São Paulo fez os gols e conseguiu o resultado. Mas o Cruzeiro jogou mais bola que o São Paulo. São Paulo e Atlético Paranaense. Aquilo ali era um típico jogo para empate, para o 0x0, para o 1x1. São Paulo não fez um grande jogo. São Paulo não foi melhor que o Atlético Paranaense. Mas o zagueirão entregou a paçoca e o São Paulo venceu. Isso não acontecia na época do Dorival. Isso acontece agora na era Zubeldia, porque o time é um time com características diferentes. O time do Dorival era um time que tinha por primícia fazer pressão com o Alisson e o Pablo Maia, tentar tomar essa bola e trabalhar a bola sempre por dentro. O time do Zubeldia é um time que a maioria das vezes não marca alto, marca em linha média-baixa, tenta armar armadilhas para roubar essa bola, já que não tem Alisson e Pablo Maia. O time do São Paulo tenta roubar essa bola do time adversário na transição para jogar no contra-ataque, em transições rápidas, quando retoma essa bola e quando sai lá de trás, constrói as jogadas, mas sempre buscando os lados do campo. Dificilmente a gente vê o São Paulo tentando atacar por dentro. Por quê? Porque a gente não tem um meia. Esse camisa 10 que a gente tem é uma piada. Como segundo atacante ele é fora de série, mas como meia atacante ele é uma piada de mau gosto. Não tem condições. Você, a torcedor do São Paulino, a gente ser obrigado a ver o Luciano com a camisa 10. É uma piada de mau gosto. É ridículo. O cara não acerta absolutamente nada como meia. O Luciano ele é um ótimo jogador para ser o finalizador da jogada. Todo mundo cria para ele e o Caleri finalizar. Por isso que o Luciano tem muito gol na temporada. Porque o time cria para eles finalizarem. A questão é, no time do Zubeldia, o Luciano tem que criar. Ele tem, porque se ele não cria, é um a menos dentro do campo. Se ele não cria, é um a menos para fazer essa função. E quem deveria estar fazendo essa função? O Lucas. O Lucas tá jogando. O Lucas também não tá jogando toda essa bola, mas não tem como a gente negar. As poucas coisas boas que o São Paulo cria, que tem do São Paulo saindo do pé do Lucas. As poucas coisas boas, as poucas arrancadas, os poucos passes, as poucas bolas recuperadas e dribles saem do pé do Lucas. Porque a responsabilidade fica nele, principalmente quando o William Gomes não tá em campo. Porque se o Luciano tá jogando, significa que o Lucas tá de um lado e o Rato tá do outro. Se você saca o Luciano, você traz o Lucas por dentro e você tem o William Gomes para você ter pelo menos 2 jogadores para serem válvulas de escape. O Lucas arrancando, criando e gerando espaço. Porque assim, no jogo de sábado, por exemplo, o São Paulo às vezes retomava a bola, o Cuiabá perdia a bola e o São Paulo tentava sair em velocidade. Não vou dizer em contra-ataque, mas em transição rápida. A bola chegava no pé do Luciano, a primeira coisa que ele fazia é dar um toque para trás. Ele matava totalmente a transição do São Paulo, sendo que a função do Luciano não é fazer isso. A função do Luciano é dominar, girar e dar prosseguimento ao jogo para frente. Tem que fazer o time jogar. É isso que o meia faz. O Lucas tem mais capacidade, e aqui já estamos na base da suposição. O Lucas tem mais capacidade de pegar essa bola de costas, girar, como ele sempre faz, gira rápido e arranca, criando espaços e costurando a defesa adversária que o Luciano. O Luciano não tem o passe de um meia, não tem a dinâmica de um meia, não tem drible, não tem arrancada, não tem absolutamente nada. O que o Luciano tem é um poder de decisão e uma finalização boa. Isso são características de um atacante e não de um meia. E essa é a principal questão. Mas o Luciano na época do Dorival dava certo. Dava certo porque o sistema era outro. O Luciano não era o responsável pela criação do São Paulo. O Luciano era mais uma peça que era responsável, que tinha a função de ajudar na criação, mas ele não era o responsável. Ele era mais um no sistema de construção, que tinha Alisson, o Pablo Maia era o primeiro volante, então tinha Alisson de segundo volante,
Wellington Rato, Nestor e Luciano. Esses 4 jogadores tinham a função de triangular e conversar entre si para criarem jogadas para o Calleri finalizar. Então o Luciano, ele era mais um jogador nesse sistema de construção. Hoje, esse jogador do meio, e aqui quando eu falo hoje, não é o Luciano, é o sistema do Zubeldia. Hoje, no sistema do Zubeldia, esse jogador que atua por dentro, ele é responsável pela criação do São Paulo. Esse jogador, ele tem que fazer o time jogar, ele tem que dar dinâmica. O Lucas não tem o passe, mas o Lucas dá dinâmica com a arrancada, com o drible. E aí você tem o William Gomes, que é a única válvula de escape, e o Rato tá com 2 toneladas, tá com a bunda parecendo da mamãe Mafalda. O Rato tá pesado, tá gordo, nem os cruzamentos, que é o forte do Rato, não tá conseguindo. Sábado, a gente viu cruzamentos sendo acertados pelo lado esquerdo. Sim, o Jamal Lewis, meu Deus, ele conseguiu chegar no fundo e fazer cruzamentos. Olha pra você ver a diferença, né? Ele pegava a bola, pedalava, levava pro fundo e cruzava. Só que você não tinha o Calleri lá, você não tinha quem cabeceasse essa bola. Então assim, e outra, o Rafinha não dá, cara. O Rafinha tá sendo um amém, ele tá assistindo o jogo. Luiz Gustavo também não tá aguentando mais jogar. Ele não tá aguentando, cara. O Luiz Gustavo não tá aguentando. Então, a culpa do momento do São Paulo é do Zubeldia porque ele não tá mudando em campo. Eu falei isso no vídeo de ontem e repito. Você quer atuar com o Luciano dentro de campo? Muda o sistema. Coloca o Longo, Santiago Longo de primeiro volante, novo, físico, rápido, forte, de marcação, dá bote. É um Pablo Maia 2.0. Você coloca o Santiago Longo de primeiro volante. Você coloca o Bobadilha de segundo volante. Você aí de terceiro homem, de terceiro volante. Você pode pôr o Marcos Paulo, o Marcos Antônio, mais dinâmico. Você pode pôr o próprio Rodrigo Nestor. Você pode pôr o Galopo. Você tem 3 jogadores para fazer essa função de terceiro volante, de terceiro homem do meio de campo. E aí você coloca o Lucas, traz o Lucas para dentro e faz o Lucas ser o 10 desse time. E aí na frente você coloca Luciano e Calleri. Você joga no losango. Como o Flamengo tá jogando agora. Joga no losango, 3 homens no meio de campo. O Lucas de 10, Luciano e Calleri. Isso pode dar certo. O Luciano da função que ele rende mais. O Lucas atuando por dentro. Ah, mas aí você não vai ter pontas. Mas você vai ter o Lucas que vai ter, sem precisar marcar, o Lucas vai ter total liberdade para cair de um lado, para cair do outro. O Lucas vai ter, além da liberdade de driblar, de correr, de tentar algo diferente, ele vai ter 2 volantes atrás dele e também ao lado dele para conseguir na marcação. E o Luciano vai estar dentro da área. Às vezes ele pode até voltar um pouco para ajudar numa tabela e tal, mas vai estar dentro da área, um lugar que ele rende e é mais eficiente. Vai, cara. Vamos ver o que os futuros, que o Zubeldia... E uma coisa, foi dito aí no vídeo e eu concordo. Ou o Zubeldia muda, ou ele vai ser mudado. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.